atos simples de uma igreja que avança. Que bom podermos iniciar mais um ano, isso já acaba ficando repetido, né? Mas nesses dias é assim mesmo. Afinal de contas, nós só estamos há apenas 4 dias daquele período que nós chamamos de Ano Novo, de Novo Ano, né? Então a gente ainda está nesse movimento de primeira quinta-feira, daqui a pouco primeiro domingo do ano, e aí cabe, né? Essas colocações. E porque nós estamos iniciando um novo ano, estamos iniciando aí um período novo, também um mês novo, enfim, nós temos algumas propostas, né? E uma dessas propostas é pensarmos, é caminharmos nessa direção de pensarmos em atos simples de uma igreja que avança. E queremos fazer isso à luz daquilo que a palavra nos oferece no Novo Testamento como a única referência que nós temos histórica que narra a história da igreja cristã primitiva desde o seu começo, né? É muito bom ler história, ouvir história, contar história, e como nós aprendemos quando fazemos isso, né? Quando ou lemos ou ouvimos, ou até mesmo quando contamos histórias, né? Por isso, a narrativa bíblica que mais nos atrai, de fato, é a narrativa bíblica da história, né? Aqueles livros que aparecem para a gente com um estilo literário que nós reconhecemos como históricos. E nós temos livros históricos tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. É verdade que no Antigo Testamento nós temos muito mais livros históricos, né? De Josué a Esther, por exemplo, né? Josué, passando aí por Juízes, por Ruth, 1 Samuel, 2, enfim, até Esther, nós temos a seção do Antigo Testamento que nós reconhecemos como os livros históricos, né? Que são aqueles livros construídos, escritos com uma narrativa histórica, né? Que são fáceis de entender. Então, por exemplo, se a gente quer compreender os livros proféticos no estilo profético de escrever, a gente vai compreender com muito mais facilidade se nós formos aos livros históricos, né? Por exemplo, como compreender Malaquias com facilidade ou Zacarias com facilidade, que é um escrito mais complicado. Como entender esses livros com facilidade se nós não formos a Neemias, a Esdras, né? Porque são os livros históricos que relatam para a gente o contexto em que esses profetas viveram, né? Então, como entender, por exemplo, Isaías, se a gente não for lá atrás, no livro dos Reis, no livro das Crônicas, e ver o momento que esse profeta viveu, né, historicamente falando, para entender as suas palavras. O mesmo movimento se dá quando a gente pensa no Novo Testamento, né? E na história do Novo Testamento. E como que, conhecendo a história do Novo Testamento, a gente vai entender, por exemplo, com muito mais facilidade, as cartas apostólicas, né? As cartas de Paulo, as epístolas gerais. Como que a gente vai conseguir entender muito melhor o que Paulo escreveu, o que Pedro escreveu, o que João escreveu, se a gente conseguir colocar isso dentro de um contexto histórico? Se no Antigo Testamento a gente tem vários livros com essa categoria de história, no Novo Testamento a gente só vai ter um. Ainda que a gente possa encontrar algumas outras narrativas também nesse sentido mais histórico. A gente pode encontrar isso, por exemplo, nos Evangelhos. Tem história do Evangelho, né? As boas novas a respeito de Jesus também aparecem para nós com uma conotação histórica, né? Tanto que os Evangelhos
narram para nós a história da concepção, nascimento, vida, morte, ressurreição de Jesus. Então também é história, né? Mas não estão incluídos aí dentro dessa seleção que a gente chama de livro histórico. A gente, quando lê, por exemplo, Apocalipse, pelo menos aí nos 2, 3 primeiros capítulos, a gente também está lendo uma história, a história que acontece com um homem em determinado lugar, por um determinado motivo, né? Então também tem aí uma conotação histórica. Mas, diferente do Antigo Testamento, o único livro que a gente tem que aparece com uma narrativa histórica é o livro de Atos, né? E que até para enfatizar essa construção histórica, vem com o nome de Atos dos Apóstolos, né? Que vai contar para a gente o que esses homens realizaram, né? O que esses apóstolos realizaram. E claro que, mais detalhadamente, o que 2 apóstolos realizaram, né? Porque se a gente fosse fazer uma divisão bem geral do livro de Atos, a gente ia dizer assim que do capítulo 1 ao capítulo 12 é a história contada e que registra muito dos atos do apóstolo Pedro. Do capítulo 13 ao 28, a gente poderia dizer assim, é a história que registra os atos realizados pelo apóstolo Paulo, né? Porque se de 1 a 12 a gente tem muito Pedro, de 13 a 28 a gente tem muito Paulo. São as viagens missionárias de Paulo, né? As cidades por onde ele passou, as igrejas que ele estabeleceu. Então, a gente poderia dizer assim, Atos dos Apóstolos, do apóstolo Pedro, do apóstolo Paulo, ainda que tenha a presença de outros apóstolos também, é claro. Mas as 2 imagens ficam muito claras ali. Mas, na verdade, e alguns comentaristas vão concordar, né? Ou melhor, eu vou concordar com alguns comentaristas, porque senão fica muita presunção minha, né? Na verdade, os comentaristas dizem que, assim, que nem deveria receber, esse livro nem deveria receber o título de Atos dos Apóstolos. Deveria receber o título de Atos do Senhor Jesus Cristo através do seu Espírito Santo. Porque o que a gente vai ver aqui nesse livro, de fato, são manifestações de Deus através do Espírito Santo, movendo a igreja na direção que ele desejava mover. E que direção é essa? Que direção é essa que Deus quer mover a sua igreja? Que direção é essa que Deus, através, ou que Cristo, através do Espírito Santo, quer mover a igreja? Que direção é essa, se não exatamente a direção que o Senhor Jesus propôs no seu mandamento, no seu ide, e que foi confirmado a esses cristãos, a esses apóstolos, quando ele disse: vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, essa foi a ordem de Jesus, é isso que é dado a essa igreja, e é exatamente nessa direção que o Espírito Santo vai guiando a igreja. Por quê? Começa em Jerusalém, porque a ordem é essa: ide, sejam testemunhas, tanto em Jerusalém, é onde essa história começa. Essa história começa em Jerusalém. Vai, se estende a Judéia, vai a Samaria e chega aos confins da terra. E confins da terra aqui, no registro histórico que nós temos, começa em Jerusalém e termina em Roma, porque é onde termina a história registrada no livro de Atos, em Atos capítulo 28, com a chegada do apóstolo Paulo a Roma. E aí Roma, dentro desse contexto, pode significar bem os confins da terra. Então, esses apóstolos, esses homens, essa igreja, conseguiu cumprir essa tarefa. Começou em Jerusalém e foi até os confins da terra. Que na nossa realidade hoje,
se estende a outros lugares, dependendo do lugar onde nós estamos, a partir do lugar onde nós estamos. Né? Qual é o nosso confim da terra hoje, partindo da cidade onde nós estamos, do lugar onde nós estamos. Então, a gente poderia dizer que o livro de Atos não é apenas atos, não são apenas atos dos apóstolos, né? Ou não são necessariamente atos dos apóstolos, mas atos do Senhor Jesus, através do seu Espírito Santo, movendo a igreja para ir na direção que ele deseja, saindo de Jerusalém e chegando até os confins da terra. E aí a gente vê uma história gloriosa, né? Porque é uma história de milagres, porque é uma história de manifestação do sobrenatural, porque é uma história do derramar do Espírito Santo de Deus, porque é uma história de muitos desafios, mas também de muitas conquistas, de muitas lutas. É uma história do expandir do Evangelho, é uma história de muitas conversões, é uma história de muito poder, é uma história muito gloriosa. E aí, quando eu estava escrevendo um pequeno convite que eu postei lá no mural hoje à tarde, colocando esse título, né, Atos Simples de uma Igreja que Avança, pensando nessa igreja, no avanço dessa igreja gloriosa, eu pensei em um texto que eu li há algum tempo atrás, aliás, bastante tempo atrás. Eu ainda estava dando aula no seminário de Niterói, isso já faz um bom tempo, né? E eu sempre usava esse texto para pensar exatamente no que aconteceu, no que fizeram, porque esse é o título do texto, o que fizeram com a igreja gloriosa. Essa igreja que começa em Jerusalém, né, e que chega aos confins da terra e depois continua se expandindo até chegar ao Brasil, até chegar a nós aqui hoje, né? O que aconteceu ou o que fizeram com a igreja gloriosa? É um texto escrito pelo pastor Valdir Steinegel, acho que a pronúncia correta é essa, pastor do sul do Brasil, muito querido e articulista na ocasião da revista Ultimato, e ele com muita clareza escreve esse texto. E eu não estou falando de um texto atual não, gente, estou falando de um texto lá de trás, né? E a proposta dele foi pensar nas mudanças, nas transformações pelas quais passaram a igreja, essa igreja gloriosa, que é a igreja do sobrenatural, dos milagres, que se expande. E a pergunta dele foi essa: o que, naquela ocasião, o que está acontecendo com a igreja gloriosa? E ele pensa nessa mudança toda, pontuando algumas transformações. E eu não vou comentar cada uma delas, porque são em torno de 10, se eu não estou equivocado, não caberia aqui, mas só como uma palavra introdutória. E ele pensa assim: o que aconteceu com essa igreja? Em que ela foi transformada? E ele pensa assim: força moral transformada em força numérica. O que aconteceu ou o que está acontecendo com a igreja gloriosa? Onde ela experimentou essa transformação? Força moral transformada em força numérica. O que ele está querendo dizer aqui é assim: nós não estamos preocupados com a moral, nós estamos preocupados com o número. A força moral da igreja hoje já não tem tanta importância. O que importa é o tamanho que ela tem. O que importa são os números. A graça transformada em libertinagem. A graça que nos salvou, a graça que é favor e merecido de Deus, que o apóstolo Paulo escreve com tanta preocupação, que vocês não usem, essa graça para dar a liberdade de vocês que vem pela graça, para dar lugar à libertinagem. Então, a graça transformada em libertinagem. Já que eu não posso fazer nada para ser salvo, já que eu sou salvo pela graça, isso não me custa nada, então não importa o que eu faço, porque eu vou ser salvo de qualquer maneira, Um grande equívoco. Ele coloca mais: o que fizeram com a igreja gloriosa? Transformaram dízimos em dividendos. Quanto mais eu dou, mais eu ganho. Transformaram dízimos em dividendos. Então eu não dizimo mais porque eu reconheço
que eu devo tudo ao Senhor, que tudo pertence ao Senhor. Eu dizimo por barganha, eu dizimo por troca. Transformaram milagres em marketing. O grande marketing da igreja de hoje são os milagres, né? E aí, isso está até no nome das igrejas, nos slogans, né? Na propaganda que é feito em torno dos milagres. Transformaram humildade em estrelismo, né? Aquela fala de João Batista perdeu o lugar, né? Que diminua eu para que ele cresça. Não, quem está crescendo somos nós. Daí, à medida que nós crescemos com o estrelato, Jesus diminui. Então, transformaram humildade em estrelismo. Transformaram arrependimento e conversão em festas. Aquilo que deveria ser motivo de choro, aquilo que deveria ser motivo de pranto, a gente transforma um grande evento numa grande festa. E essa foi a frase que eu usei no convite. Transformaram culto em show. Transformaram o culto, a solenidade do culto, claro, sem perder a alegria, sem perder o entusiasmo, mas transformaram o culto num grande show, num grande evento. Transformaram a casa de oração em um covil de ladrões. Dispensa comentários. Transformaram Santa Ceia em um encontro de comes e bebes, vide 1 Coríntios capítulo 11. E por fim, transformaram sexualidade em licenciosidade, desregramento, falta de regra, falta de moral. Mas quando a gente diz isso, pastor, então o senhor está aqui para fazer uma crítica à igreja? Talvez sim, mas com muito cuidado da gente entender que a crítica que eu faço não é à igreja organização. A crítica que eu faço não é apenas à igreja instituição. A crítica que eu faço, e aí eu usaria a expressão do pastor Valdir, e ao invés de perguntar o que está acontecendo com a igreja, eu perguntaria o que está acontecendo com os cristãos. Porque o que está acontecendo com a igreja é reflexo daquilo que está acontecendo com a gente. Quem é a minha igreja? Quem é a nossa igreja? O que acontece com a nossa igreja que não passa por cada um de nós? Então, a questão não é o que está acontecendo com a igreja, instituição, organização. O que é que está acontecendo com essa gente que compõe a igreja? O que é que está acontecendo com aqueles que, se dizendo cristãos, se apresentam como igreja e que são, de fato, a verdadeira igreja? E eu acho que, de todas essas falas aqui do pastor Valdir, eu acho que talvez aqui a gente possa se apegar mais nessa proposta de caminhar, percebendo esses atos simples de uma igreja que avança, é quando ele diz como que nós transformamos um culto em um show. E quando ele diz isso, transformamos um culto em um show, no comentário dele, é assim, como que nós vamos perdendo a simplicidade da liturgia, a simplicidade dos encontros, a simplicidade das nossas reuniões. E a gente foi criando uma estrutura tão complexa e tão complicada que às vezes é difícil até a gente bancar isso. Vou dar um exemplo. Que bom estarmos reunidos aqui nessa noite, com o diácono Désio sentado com a gente aqui com o violão, e a gente pode cantar voz e violão, que a gente sempre brinca. E se não tivesse violão, a gente vai cantar a capela. Mas quando a gente chega num culto de domingo, e se a gente talvez tiver apenas um violão e uma voz, a gente fala assim, está faltando alguma coisa, Aí o violão só não basta, aí tem que ter a guitarra, tem que ter a guitarra solo, aí tem que ter o teclado, aí tem que ter a bateria, tem que ter a percussão, tem que ter o back, tem que ter aí tem que ter o... A gente foi transformando esse negócio numa coisa que quando a gente não tem isso, a gente mesmo sente falta. E poderia ser muito mais simples. Será que se nós tivéssemos um culto só com voz e violão, um dia de domingo à noite, ou domingo de manhã, que é aquele momento que a igreja está mais reunida, será que a gente ia achar que estava legal?
essa igreja que a gente está vendo aqui é a igreja da simplicidade. É a igreja dos atos simples, né? Sejam os atos dos apóstolos, sejam atos do Cristo através do mover do Espírito Santo. Essa igreja se reúne em torno de uma simplicidade que evidencia a glória do Senhor, evidencia o poder de Deus. Porque quanto mais nós aparecemos, mais o Senhor desaparece. Quanto mais nós nos apresentamos, menos o Senhor se apresenta. É nessa simplicidade que a gente vai ver essa igreja avançando. E eu queria convidar você para pensar nessa simplicidade a partir dos 5 primeiros versos do capítulo 1. Eu quero ler, se você puder acompanhar, Atos 1, de 1 a 5. E o meu convite para você é exatamente de olhar para essa igreja, ou para a história dessa igreja, ou para a história desses cristãos, mas por uma perspectiva de simplicidade. Assim, não quero olhar para essa história apenas com um olhar histórico, com um olhar teológico, com um olhar doutrinário, mas olhar para essa história e tentar perceber assim, que gente simples é essa? Que evangelho simples é esse? Que igreja simples é essa? Que experimenta algo tão glorioso, tão sobrenatural, tão poderoso, que avança, chegando até os confins da terra, em simplicidade. Atos 1, de 1 a 5, diz assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo o que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai que, entre parênteses, disse Jesus, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Eu quero voltar aí ao verso 1. Esses 5 primeiros versículos é a introdução do livro de Atos, em que Lucas está narrando, está dizendo o que ele quer fazer, qual é a proposta dele, né? E aí, no verso 1, ele diz assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo. O que é que ele está dizendo aqui? Fiz o primeiro tratado. Nós sabemos, né? Ou se não, podemos lembrar agora, que Lucas tem 2 livros escritos no Novo Testamento, que nós chamamos de livros, né? Ele tem o Evangelho de Lucas, né? A gente sabe, temos aí 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João, né? E o segundo livro de Lucas, que é esse que nós estamos lendo, que é o livro de Atos. Então, Lucas, médico, né? Com nível intelectual mais elevado, tem uma escrita muito diferenciada, tem uma proposta no seu evangelho de apresentar Jesus como homem, enfatizar a humanidade de Jesus. E aí, quando ele vai escrever o livro de Atos, ele começa dizendo isso: fiz o primeiro tratado. Ele está falando, eu já escrevi o evangelho, é o primeiro tratado. Eu já escrevi o evangelho. Você já tem o evangelho, a minha narrativa a respeito do evangelho de Jesus. E agora eu vou continuar escrevendo. Agora eu vou continuar escrevendo a história. Agora eu vou continuar escrevendo o que acontece a partir do Evangelho. Mas ainda no verso 1, ele diz assim: fiz o meu primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Então,
a gente entende com facilidade que Lucas está dizendo, está se referindo ao Evangelho. Porque o que tem no Evangelho, senão aquilo que Jesus começou a fazer e aquilo que ele também começou a ensinar. Ok? Então, só para a gente compreender o que a gente está lendo, Lucas está dizendo que ele já escreveu alguma coisa e agora ele vai continuar escrevendo, mas com outro objetivo, que é falar dessa igreja que avança, dessa história que segue. A quem Lucas está escrevendo? É claro que esse evangelho se torna público e é a intenção dele que de fato se torne público, né? Tanto o evangelho quanto o livro de Atos, mas há um destinatário específico aqui que a gente quase não conhece, né? Que recebe o nome de Teófilo. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, e quando você lê o Evangelho de Lucas, no capítulo 1, do verso 3, ele faz a mesma menção, a mesma pessoa, e ele chama de excelente ou excelentíssimo Teófilo. Então, o cara a quem Lucas está escrevendo aqui é o mesmo cara, com respeito, porque ele é alguém importante, né? Recebe o título de excelente, é o mesmo cara a quem Lucas escreve lá no Evangelho. Ele escreveu o Evangelho para Teófilo, ele escreveu o livro de Atos para Teófilo. E aí a gente pode parar e perguntar assim, para a gente entender a importância disso, a gente pode parar e pensar assim, quem é então pastor Teófilo? Né? Teófilo, que aliás é um nome que tem um significado muito bonito e que eu deixo como sugestão para as próximas crianças que nascerem aí na igreja. Eu acho que eu queria ter um neto chamado Teófilo, né? Porque Teófilo significa o quê? Amado de Deus. Ou, dependendo da tradução, pode até se aproximar de um amigo de Deus. Porque é a junção de duas palavras. Theos, do grego Deus, e Philos, que é uma desinência que também pode ser traduzida por amor ou amizade. Né? A gente não fala das diferentes expressões de amor, amor ágape, amor eros, amor filéu. Né? Então, também pode ser traduzido por um amor, mas um amor destinado à amizade. Então, se a gente fosse traduzir Teófilo ao pé da letra, a gente ia dizer que o significado de Teófilo é amado de Deus, ou amigo de Deus. Então, é um nome bonito para a gente batizar alguém, né? Chamar de Teófilo tem esse significado, amado de Deus. Por causa disso, alguns comentaristas, que a gente não concorda, eu não concordo, acho que, né, algumas pessoas dizem assim, Teófilo aqui não é uma pessoa. Teófilo aqui é um personagem criado por Lucas para se referir a todos aqueles que são amados de Deus, ou a todos aqueles que são considerados amigos de Deus. E quem é considerado amigo de Deus? Segundo João 15, Jesus diz, eu já não vou chamá-los mais de servos, eu tenho chamado vocês de amigos. E quem é amigo dentro desse contexto de João 15? Aquele que ouve o mandamento e guarda. Então, alguns vão dizer assim, não, Teófilo aqui não é uma pessoa. Teófilo aqui é um personagem criado por Lucas para representar todos aqueles que são amados de Deus, todos aqueles que são amigos de Deus, a saber, a igreja do Senhor. Porque o que é a igreja, ou pelo menos o que deveria ser a igreja, se não o lugar onde se encontram aqueles que são amigos de Deus, aqueles que são amados. Então assim, é simbólico? Pode ser simbólico? Pode. Pode ser interessante? Pode, faz sentido, né? Mas eu acho que seria forçar um pouquinho o texto, né? E seria forçar um pouquinho o texto por quê? Justamente porque o mesmo Lucas faz referência ao mesmo Teófilo no Evangelho, no capítulo 1, verso 3, e ali ele usa o que nós hoje chamamos de uma forma de tratamento. Como é que ele usa? Que forma de tratamento? Ele diz, ó excelentíssimo Teófilo, ou dependendo da tradução, ó excelente Teófilo. Quando a gente usa, quando hoje, né, no nosso contexto, quando nós escutamos essa expressão, excelentíssimo Senhor, você já sabe que a gente está tratando com alguém
a uma autoridade. Né? Eu não uso excelentíssimo Senhor para uma pessoa qualquer ou para um amigo, né? Um relacionamento informal ou até alegoricamente. Não. É uma forma de tratamento que expressa a importância dessa outra pessoa. Né? Então, excelentíssimo Senhor, né? Excelente Senhor, é assim que Lucas se refere a Teófilo. Né? E aí vem uma segunda ideia, que Teófilo é de fato uma autoridade, que Teófilo é uma pessoa importante politicamente falando, uma pessoa de um nível intelectual, de um nível social, por isso que é Lucas o médico quem faz essa abordagem, né? Alguém que tem acesso a essa pessoa, possivelmente um juiz, né? Autoridade, né? Alguém aí, né? A gente não tem essa informação, mas é alguém que ocupa um lugar de importância, né? E aí, com que objetivo? Com o objetivo de que aquilo que ele está escrevendo dessa pessoa, que é tão influente, que é tão importante, possa se espalhar para outras pessoas. Né? Então, ele está escrevendo com um propósito, tanto o Evangelho quanto o livro de Atos, para que essa pessoa que é tão importante, que é tão influente, possa circular. A gente não está falando de um livro que é editado, né, gente? A gente está falando de rolo escrito, de pergaminho, a gente está falando de coisa que é manuscrita. Né? Cópias que são reproduzidas. Então, isso dá trabalho, isso tem custo. Né? Então, é estratégico que Lucas escreva isso para uma pessoa tão importante, para que essa pessoa possa distribuir isso a outras pessoas. Mas sabe o que tem de interessante aqui nessa colocação? É que no primeiro registro, conforme ele diz aqui, no primeiro tratado, tem toda essa formalidade. Né? Ó excelentíssimo Teófilo, ó excelente Teófilo. Mas quando chega no livro de Atos, e existe um tempo entre um e outro, mas quando chega no livro de Atos, Lucas não trata mais Teófilo como excelentíssimo, ele trata Teófilo apenas como Teófilo. Perdeu o cargo? Não. Perdeu a importância? Não. Perdeu o valor? Não. Mas talvez, é apenas uma maneira da gente entender, talvez a gente perceba aqui a primeira coisa simples que o Evangelho faz, que é aproximar as pessoas e tecer entre as pessoas um relacionamento de intimidade. Igreja é lugar de relacionamentos íntimos, de relacionamentos próximos. Igreja é lugar onde os títulos deixam de ter peso, de ter valor. Igreja é lugar onde as pessoas não se relacionam pela hierarquia ou pelo cargo. Na igreja não tem quem seja mais excelente ou menos excelente. Todos têm um nome e todos são tratados da mesma maneira. Algo, irmãos, tão simples que a gente começou a complicar de uma maneira tal, que hoje dentro da igreja os títulos são mais importantes do que os relacionamentos. A gente tinha aqui no início da história da igreja, pastor, né? Pastor bastava. Ou pastor, ou ancião, ou bispo, né? Que era assim, a mesma ideia, um líder. Aquele que apacentava, aquele que liderava, né? Mesma ideia. Ancião, pastor, presbítero, mesma coisa. A gente achou que isso era muito simples e nós estamos complicando, né? Aí hoje nós temos pastores, hoje nós temos presbíteros, acima do presbítero está o pastor, mas não pastor. Acima do pastor hoje está o bispo, mas não pastor. Acima do bispo hoje está o apóstolo. A gente conseguiu pegar uma coisa tão simples, que fala de relacionamentos, de igualdade, e a gente conseguiu complicar. E hoje, eu estou falando para a gente igreja, porque é o que a gente vive hoje em todo lugar, a gente disputa mais os títulos do que os relacionamentos. Igreja é lugar de relacionamento de intimidade. Igreja é lugar onde, à medida que nós nos aproximamos,
a gente começa a tratar o outro de uma maneira mais próxima, de uma maneira mais íntima. Fiz o primeiro tratado, não mais agora, ó excelente Teófilo, simplesmente Teófilo. Como é que você quer ser tratado? E como é que você quer tratar o outro? Porque a igreja é lugar onde nós tratamos de forma simples, de forma humilde, sem disputarmos lugares, sem disputarmos títulos, sem nos preocuparmos com hierarquia. E aí, o que é que Lucas diz para ele? Esse primeiro tratado, esse evangelho, é acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. O que Lucas está dizendo aqui? Que igreja é o lugar da gente anunciar o que o Senhor Jesus começou. Ele começou o quê? Ele começou a fazer alguma coisa e ele começou a ensinar alguma coisa. O que Jesus começou a fazer? Claro que a gente sabe que Jesus fez muitas coisas, né? Jesus curou, Jesus libertou, Jesus ressuscitou pessoas, assim. Quantos milagres Jesus fez? Quantos milagres Jesus fez? Mas há uma coisa que Jesus fez e que deixou para nós como exemplo, que fala de uma simplicidade tremenda e que a gente às vezes não valoriza. Às vezes valoriza mais a possibilidade do milagre do que o exemplo que ele deixou. Lucas está dizendo, eu escrevi isso aqui para contar tudo que ele começou a fazer. Mas uma das coisas que Jesus fez foi se cingir de uma toalha, foi pegar uma bacia e foi lavar os pés dos discípulos. E dizer para o discípulo assim: eu estou fazendo isso aqui para deixar como exemplo para vocês, para que o que eu vos fiz, vocês façam também. E ele diz: eu não vim, dentro desse contexto, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. O que Jesus começou a fazer? Além de curar pessoas, além de ressuscitar pessoas, além de libertar pessoas, o que Jesus começou a fazer? Jesus começou a mostrar para nós um exemplo de humildade, um exemplo de simplicidade, de lavar os pés uns aos outros. O que Jesus começou a fazer? Deixar para nós exemplos, deixar para nós modelos. E mais, além de ele começar a fazer alguma coisa, ele também começou a ensinar. Quanta coisa Jesus deixou para nós como mandamento, como ensino. Mas justamente, irmãos, porque a gente vai perdendo a simplicidade, a gente acaba optando em ficar mais com o que Jesus fez, não com o exemplo que ele deu, de lavar os pés, de servir, não. A gente acaba preferindo ficar mais com o que ele faz do que com aquilo que ele ensina. É por isso que dentro das nossas igrejas hoje tem muito mais gente interessada por aquilo que o Senhor Jesus faz do que por aquilo que ele ensina. Porque o que Jesus faz nos coloca no lugar de muita passividade, né? Eu estou aqui para receber a bênção do Senhor. Eu estou aqui para receber a cura, eu estou aqui para receber o milagre, eu estou aqui para resolver o problema. Assim, eu estou aqui passivamente para ser alvo daquilo que Jesus faz. Quando eu busco aquilo que o Senhor ensina, eu saio desse lugar de passividade e eu vou para o lugar de muito mais atividade, que é o quê? De aprender e viver na prática e colocar na prática aquilo que o Senhor está me ensinando. O lugar de ter o que Jesus pode fazer é de esperar que Ele faça em mim. O lugar de aprender é o lugar de colocar em prática aquilo que Ele me ensinou. Foi exatamente isso que Jesus quis ensinar quando no final do Sermão do Monte Ele assemelhou o homem prudente ao homem sensato, aquele que edificou a sobre a rocha, e Ele diz: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é comparado, é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Não é um lugar passivo, é um lugar ativo, é um lugar de colocar em prática, de ouvir, aprender e colocar
em prática. Igreja é lugar de serviço. Igreja é lugar de ensinar. E aí eu pergunto para os irmãos, se igreja é lugar de ensinar, e nós já aprendemos alguma coisa com ele, nós já conseguimos ensinar aos outros aquilo que nós já aprendemos? Porque veja só, tem um verbo aqui que é muito interessante. Fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou. Ele já concluiu. O que ele começou a fazer, o que ele começou a ensinar, já está encerrado? Se a gente olhar para a história de Atos dos Apóstolos, a gente vai entender que não, né? Porque a história continua. Só que agora, o Senhor Jesus continua operando pelo mover do seu Espírito Santo através da vida dos apóstolos. Mas essa história termina no capítulo 28, irmãos? A história da igreja termina no capítulo 28? Não. Ela continua. E continua através de quem? Que somos igreja hoje, presente. Então, quem é que continua fazendo e quem é que continua ensinando hoje? Nós. Se o Senhor usou os apóstolos para continuar fazendo naquele tempo, ensinando naquele tempo, quem é que Ele vai usar para continuar fazendo e ensinando hoje? Nós. Então, igreja é lugar de serviço. Quem é que vai servir hoje? Nós. Igreja é lugar de ensino. Quem é que vai ensinar hoje? Nós. E a pergunta que eu volto a fazer é: a quem nós estamos ensinando, né? Ou como nós estamos ensinando? Ou nós vamos continuar desejando somente aprender? Claro, vamos continuar aprendendo a vida inteira. Mas será que nós não temos mais alguma coisa a ensinar? Ou não aprendemos ainda alguma coisa para ensinar? Por último, dentro desse texto que nós lemos, igreja é lugar de permanecermos ou de perseverarmos juntos. Olha o que ele diz no verso de número 5, perdão, no verso de número 4. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvireis. Ele está se referindo à promessa de Joel, né, do derramado do Espírito Santo, que daqui a pouco vai se cumprir. Mas o que Lucas está dizendo aqui é: ele nos ensinou, ou ele nos determinou, ou ele nos ordenou que nós ficássemos juntos e que nós esperássemos o cumprimento da promessa do Pai. Igreja é lugar de perseverarmos juntos, esperando a promessa do Pai. Pastor, mas essa promessa já se cumpriu. Sim. Mas todas as promessas já se cumpriram? Todas as promessas do Pai para a igreja já se cumpriu? Já se cumpriram? É dentro desse contexto, quando Jesus é levado aos céus e os homens estão olhando, né? Que dois varões se colocam do lado deles e dizem assim: por que vocês estão olhando para o alto tão admirado? Esse Jesus que está sendo levado aos céus é o que voltará. Então nós temos uma grande promessa que ainda não se cumpriu: a promessa da volta de Jesus. A igreja precisa permanecer juntas, perseverando. Os irmãos precisam permanecer juntos, perseverando juntos, servindo, ensinando, até que essa promessa se cumpra. Ou até o meu encontro com o Senhor, ou até o encontro do Senhor com a sua igreja. 4 coisas simples, irmãos, que nós precisamos aprender a respeito de igreja. Que igreja é um lugar onde se reúnem os amados ou os amigos de Deus e onde os relacionamentos se estreitam. Igreja não é lugar de cada um no seu canto, cada um no seu quadrado. Desculpa usar a expressão.
Igreja é lugar de serviço. Igreja é lugar de ensino. Igreja é lugar de esperarmos juntos e perseverarmos juntos na promessa do Pai. Coisas tão simples que nós vamos perdendo ao longo do tempo. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós agradecemos ao Senhor por Tua palavra, lida e compartilhada nessa noite, e por aquilo que o Teu Espírito Santo nos ensina. E nós queremos, Pai, fazer parte dessa igreja, na sua simplicidade, mas na sua verdade, na sua autenticidade. Assim como o Senhor continuou fazendo, operando no meio do Teu povo ali naquele momento, que o Senhor continue operando e realizando essa obra através de nós, na sua igreja hoje. Nós te oramos assim com gratidão e pedindo que ser igreja para nós tenha todo esse significado. Para a glória do Teu nome e em nome de Jesus. Amém e amém.